Poucas pessoas participaram da audiência pública, porém as reivindicações foram em peso. Sábado e domingo não tem ônibus em São Benedito. Cadê o caráter social e essencial da prestação desse serviço? As condições oferecidas pela empresa de transporte coletivo de Mococa foi bastante comentada. Eles tiraram várias linhas, prejudicando os usuários e não comunicando, certo? Eu, por exemplo, para mim trabalhar finais de semana ou feriado, eu tenho que pegar 2 ônibus. E às vezes não coincide os horários, porque eles tiraram a que faz a linha de São Domingos, ela não percorre no domingo e nem nos feriados. Então, para eles colocaram só a Coab 1 e colocaram também a Coab 2 Nenê. Então, praticamente, são só 2 veículos que percorrem a cidade, E isso daí dificulta os usuários. E também as condições dos veículos estão em condições precárias, os motoristas não estão respeitando os idosos, eles estão passando pelos pontos e deixando passageiros, entendeu? Fora a velocidade que eles estão transitando por a cidade. O Marcos e a Célia são deficientes físicos, moram no Jardim Primavera e levaram até um abaixo-assinado dos moradores do bairro contra a empresa. É muita dificuldade, é muito trabalhoso, quando não passa e também é descaso com a deficiente. O elevador não funciona, é tudo quebrado, fora de horário e a gente precisa, como deficiente, necessita, mas nunca é atendido como a gente precisa. Quando você precisa ir em algum lugar longe, como que você faz? A gente tem que tentar ir a pé, ou senão dá um jeito, Pegar carona com alguém, um táxi, alguma coisa, porque tá uma vergonha no transporte público. Eu vim participar porque a gente quer melhoria, para o município. E para ter uma melhoria, a gente tem que participar das coisas, para a gente buscar o que a gente quer. Eu acho que está um pouco péssimo, Principalmente para o deficiente, porque os ônibus não estão funcionando, os elevadores, então está um pouquinho complicado. Mas, além do serviço oferecido aos mocoquenses, a pauta principal da audiência foi a situação da empresa perante a lei e a justiça, já que o Tribunal de Contas julgou irregular o contrato existente na cidade. Processo que já dura há alguns anos. Por isso, a audiência foi para discutir o projeto de lei que prevê a autorização para uma nova licitação para o serviço de transporte coletivo. Os contratos estão regulares. A Justiça condenou o contrato da Prefeitura com a Transcom, o Tribunal de Contas condenou tanto o contrato quanto os 2 aditamentos, então, ou seja, a Transcom está operando em Mococa já faz um tempo à margem da lei. Eles só estão operando em Mococa porque é uma medida cautelar que garantiu a eles o direito de continuar até ser julgado, o último trâmite em julgado em Brasília, que eles recorreram e perderam nas 2 instâncias. Então, essa audiência pública é exatamente para discutir a licitação. Transcom não é para estar mais em Mococa. A Transcom já era para ter encerrado as atividades em Mococa. Essa audiência pública é para discutir uma nova licitação por um novo serviço. E aí sim, um serviço com qualidade, que atenda a população da maneira adequada, que respeite os idosos, que respeite os estudantes, que respeite a população. Um transporte público que sirva o público. Representantes do Conselho de Usuários de Transporte Público estiveram presentes e ressaltaram a demora para discutir sobre este tema. Gente, esse contrato está condenado por irregularidades. Eu venho acompanhando essa questão da Transcom desde 2012. Quando houve a intimação, vocês se lembram, do nosso promotor André, pelo caráter essencial do serviço e pelas condenações da ação civil pública, e que ficaria, como está parada no Supremo Tribunal, todo mundo conhece o tempo que o judiciário leva para julgar, e isso prejudicaria a prestação do serviço. Ele então antecipou na sua prerrogativa, através de uma intimação. Na época, alegaram, e tinha de fato uma medida cautelar, que, segundo diziam, garantia a continuidade do contrato até o julgamento do STF. Por que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo condenou esse contrato, a licitação e os 3 aditamentos? O Tribunal de Contas enviou para cá em setembro uma intimação ao Executivo determinando a realização dessa licitação, que hoje será retomada a discussão.
não foi discutido por essa casa. Setembro, outubro, novembro e dezembro, cidadão. Marcelo Freitas, que foi assessor jurídico da prefeitura nos anos anteriores, esteve presente. Explicou sobre o processo. Um dos efeitos dessa ação, dessa decisão, foi no sentido de que a empresa, como penalidade, estaria proibida de contratar com a administração pública. Uma licitação em determinado momento e as empresas participaram, a Transcom, que hoje é a Transcom, né, era um outro nome quando a licitação ocorreu, ela vem prestando serviço, mas esse processo, esse contrato foi analisado pelo Tribunal de Contas, que entendeu que o contrato era ilegal, a licitação era ilegal. E em razão disso, o Tribunal de Contas entendeu que o edital da licitação, quando foi feito, tinha algumas impropriedades que não estavam de acordo com a lei de licitação. Mas o fato é que esse processo foi julgado pelo Tribunal de Contas em definitivo e encaminhado para a Prefeitura para que a Prefeitura tomasse providências em relação a isso. E para a Prefeitura tomar essa providência, ela precisa da aprovação de um projeto de lei autorizando-a a fazer uma nova licitação e assim contratar uma outra empresa para que o serviço seja prestado. No caso, poderia já ter feito essa licitação? Enquanto a Câmara não aprovar o projeto de lei autorizando a Prefeitura a fazer a licitação, a Prefeitura está proibida, não tem como. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação ouviu as reivindicações e opiniões. Somos 15 vereadores. Eu acho que nenhum dos 15 usa o transporte coletivo. Então, você tem que, por questão de bom senso, ouvir quem usa o transporte coletivo, não é? A gente vai, evidentemente, autorizar a Prefeitura, analisar a viabilidade dessa nova concessão do transporte público. Mas a gente quer ouvir a comunidade também para mandar mais informações para o Executivo também, para ele enriquecer possivelmente essa nova concessão, esse novo edital, para ter mais informações e ouvindo o povo, que a gente vai eliminar os erros e algumas reclamações que hoje existem, né? O projeto de lei que prevê nova licitação é de autoria da presidente da Câmara, Elisângela Mazieiro, que viu o problema como prioridade. Mesmo a gente tendo pouco tempo no Executivo, sabendo e conhecedora da necessidade, né, dessa matéria ser apreciada pela Câmara, que na verdade agora nós estamos discutindo a autorização, né, o que passa pela Câmara é a autorização para o Poder Executivo poder abrir o processo de licitação, né, dessa concessão de serviço público do transporte coletivo. Então, no ano passado foi encaminhado o projeto de lei para a Câmara, ele ficou aqui na Câmara uns 6 meses, mas não chegou a ser passado pelas comissões, não teve apreciação dos vereadores. Então, não teve nenhum andamento, não foi dado nenhum encaminhamento. No final do ano, como é de praxe, todas as matérias que não foram apreciadas, né, elas são devolvidas ao Poder Executivo. E aí sim, nesse ano, quando eu assumi, que nós recebemos as matérias que não tiveram sido discutidas na Câmara, nós reencaminhamos o projeto para que agora nós possamos discutir com a população. Paulo de Oliveira, chefe de gabinete, representou o prefeito Vanderlei. Ouviu os problemas no contrato e as reivindicações do público. Disse que a gestão atual vai se dedicar para poder oferecer o melhor serviço de transporte público aos mocoquenses. Sim, a gente está aqui participando dessa audiência, fomos convidados para vir nessa audiência. Estou aqui representando o prefeito, o Dr. Vanderlei, que está em viagem a São Paulo. Então, nós vamos analisar, levar isso, porque o projeto, depois de votado aqui, volta para a Câmara. A gente não tem conhecimento do conteúdo desse projeto. A gente vai pedir para analisar esse projeto e o que a gente puder contribuir para o município, para todos os munícipes, é lógico que a gente não vai se hesitar em fazer, de cobrar realmente que a empresa preste um serviço de qualidade, seja atual ou seja futura.